Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que você esteja disposto, espero que você esteja pronto para enfrentar as lutas que o dia de hoje tem reservado para cada um de nós. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, tanto aqui nessa plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã. Estou aqui sempre com um devocional fresquinho, pronto para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é O Amor de Deus para com seu povo. E o mesmo está baseado no texto de Oséias, capítulo de número 11, versículo de número 4. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta no texto e junto nós vamos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer: Atai-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Palavra esta que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Meus queridos, o livro de Oséias revela um dos retratos mais emocionantes do amor de Deus. Mesmo diante da infidelidade do povo de Israel, Oséias relata aqui que o Senhor demonstrou ou continuou demonstrando compaixão, continuou demonstrando paciência, continuou demonstrando misericórdia para com seu povo. Enquanto o povo de Israel se afastava do Senhor, Deus permanecia chamando-o de volta para ter um relacionamento de comunhão e dependência. Aqui em Oséias, capítulo de número 11, versículo de número 4, o Senhor ele vai descrever o seu cuidado amoroso para com o povo de Israel, utilizando-se de imagens cheias de ternura. Meus queridos, o Senhor, Ele nos conduz com laços de amor. Ele remove os fardos que nos oprimem. E Ele se inclina para alimentar aqueles que permanecem junto dEle. Essa passagem, então, nos lembra que Deus não é um Senhor distante, mas sim um Pai amoroso. Um Pai amoroso que cuida dos seus filhos em cada detalhe de suas vidas. O amor de Deus, meus queridos irmãos, ele se manifesta, então, dentro desse texto, através de três expressões. Três expressões que revelam o seu cuidadoso e amoroso cuidado com aqueles que pertencem a Ele. E a primeira das expressões que o texto aqui apresenta para cada um de nós é que Deus nos conduz com laços de amor. Amados, quando Deus afirma que conduz seu povo com laços de bondade, Ele está dizendo que Ele conduz o seu povo com laços de amor.
Deus, assim, Ele está revelando a sua forma graciosa de agir para com o seu povo. Diferentemente, amados irmãos, queridos amigos, de outros supostos deuses que as pessoas dizem que tem, o nosso Deus, Ele não age por força, Ele não age por imposição. O Senhor, Ele atrai os seus filhos através do amor. A direção do Senhor, então, ela é marcada pela paciência, ela é marcada pela misericórdia, ela é marcada pelo cuidado amoroso e zeloso de Deus. Deus, Ele nos ensina, então, no texto, que a sua correção e a sua orientação é para que nós possamos ter mais comunhão com eles, ou com Ele, perdão. O nosso Deus nunca nos abandona. Amados irmãos, a liderança do Senhor, ela não é uma liderança que escraviza. Muito pelo contrário. A liderança do Senhor, ela nos conduz para a vida. E assim, ao nos conduzir para a vida, nós passamos a ter comunhão com o Senhor. E como aplicar isso em nosso viver? Em primeiro lugar, busque a direção de Deus antes de tomar decisões importantes. Em segundo lugar, reconheça diariamente os sinais do cuidado de Deus para com a sua vida. E por fim, aprenda a confiar nos caminhos do Senhor, mesmo quando você não os compreender. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E eu espero que você pense realmente nessa pergunta. Você, meu querido irmão, tem permitido que Deus conduza os seus passos? Ou você continua insistindo em seguir a sua própria vontade? Pense sobre isso. Mas a segunda expressão que o texto aqui nos traz, e eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje, é que Deus remove os fardos que nos oprimem. Meus queridos, observe essa expressão. Deus está utilizando aqui a imagem de um jugo. Um jugo removido do pescoço. Talvez você não saiba o que isso significa, mas pense em um carro de boi. O boi, ele é preso ao carro, por aquilo que nós chamamos de jugo, ou lá no Nordeste, de onde eu venho, chamamos de cangaia, que é uma espécie de um arco de madeira que é colocado no pescoço do animal e aí prende o animal ao carro e assim ele pode arrastar aquele peso por longas distâncias. A imagem que Oséias aqui está transcrevendo para nós é justamente essa. A ideia de um jugo que nos mantém preso. Então, a imagem deste jugo removido do pescoço fala nada mais, nada menos do que libertação. Deus, ele viu o sofrimento do seu povo e agiu para aliviar as suas cargas. Da mesma forma, amados irmãos, Cristo Jesus, ele nos convida a entregar nossos fardos diante dele. Muitas vezes nós carregamos fardos, carregamos preocupações, carregamos culpas, carregamos medos, coisas essas que nós não fomos chamados ou criados para suportar sozinhos. Porém, o Senhor, ele deseja nos libertar do peso que impede o nosso crescimento espiritual. E assim, ao nos libertar deste peso, nós então passamos a ter paz interior e paz para com Deus. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, entregue suas ansiedades ao Senhor através da oração, meu querido irmão. Em segundo lugar, pare de carregar sozinho problemas que precisam ser colocados nas mãos de Deus. E por fim,
Confie que Deus está trabalhando, mesmo em situações que, aos seus olhos, pareçam ser impossíveis. E aí eu deixo uma segunda pergunta para você pensar. Quais fardos você ainda está carregando que você precisa entregar diante do Senhor? Pense sobre isso. Por fim, há uma terceira expressão que o texto aqui nos apresenta, a qual eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje. E esta terceira e última expressão é que Deus nos alimenta e nos fortalece espiritualmente. Amados, ao dizer que se inclinou para alimentar o seu povo, Deus aqui está demonstrando proximidade com ele. Ou seja, Deus está demonstrando o seu cuidado pessoal para com o seu povo. Amados, aqui é como se fosse um pastor que estivesse alimentando as suas ovelhas. O Senhor, meus queridos irmãos, Ele supre as necessidades espirituais dos seus filhos. Ele fortalece a fé dos seus filhos, das suas ovelhas, através da sua palavra. Ele consola através da sua presença. O Senhor, Ele sustenta através da sua graça. Deus, meus queridos irmãos, não apenas salva. Então, entenda isso. Ele não só apenas salva, Ele continua cuidando, Ele continua nutrindo aqueles que caminham com Ele diariamente. E como aplicar? Como aplicar isso? É simples. Reserve tempo diário, amado irmão, querido amigo, para que você possa ler e meditar na palavra de Deus. Em segundo lugar, busque ter intimidade com Deus através de uma vida de oração constante. E por fim, permita que o Senhor fortaleça sua fé, em vez de você depender apenas de suas próprias forças. E aí eu deixo uma última pergunta para você. Você tem buscado em Deus o alimento espiritual necessário para a sua caminhada cristã? Pense sobre isso. 3 verbos que eu gostaria que você vivesse cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo agradecer. Agradeça a Deus por Ele ter demonstrado o amor dele por você. Agradeça a Deus por você ser contemplado por esse amor. Em segundo lugar, o segundo verbo que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje é o verbo entregar. Entregue ao Senhor uma preocupação que tem roubado a sua paz. E assim, ao fazer, ou seja, ao entregar ao Senhor uma preocupação que tem roubado a sua paz, descanse na provisão de Deus. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo separar. Separe alguns minutos para ler a Bíblia e assim permitir que Deus fortaleça o seu coração através da sua palavra. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e entrarmos na presença do Senhor em oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor esse que nos constrange. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque tu demonstra, Senhor, dia após dia, o teu cuidado por cada um de nós. Nesse momento, Senhor, queremos te rogar para que tu nos conduza, Senhor, dia após dia, nos caminhos que tu tem traçado para cada um de nós. Remove, Senhor, os nossos fardos que tentam nos aprisionar e alimenta-nos, Senhor, através da tua palavra. Que nós possamos viver confiando plenamente em Ti e descansando em Teu amor. Abençoa o nosso dia de hoje. Que Tu esteja conosco a cada minuto e a cada segundo. E que tudo que possamos vir a fazer possa refletir a Tua glória. Por isso nós te oramos no nome de Cristo. Amém e amém.
Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar aqui diariamente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra aí. Olha, é importante para nós que você se inscreva. Então, dá o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Ao fazer isso, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar se programando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá. Vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui, irmãos. Perdão. Eu vou ficando por aqui, tomando a minha aguinha gelada, ó. Mas nós nos vemos amanhã, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Fica então meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã.